Nós estamos num momento muito específico na Bolsa de Valores. Já faz um tempo aí que a Bolsa vem com dificuldade, caindo de lado, muita gente até desistindo. E olhando dessa forma, a Bolsa brasileira, se for ver dolarizada, ela caiu nos últimos 5 anos. Mas mesmo no meio desse cenário, a gente tem boas oportunidades de investimento. Hoje eu vou falar aqui sobre duas ações que podem se valorizar muito nos próximos anos, pagar dividendos, devido ao fato de elas terem certa proteção, né, com relação à nossa economia. São empresas que possuem concessões de longo prazo, dívidas controladas, balanço relativamente sólido, receitas e lucros estáveis e capacidade também de reajuste de receitas e lucros pela inflação. Mas antes de falar aqui das oportunidades na Bolsa, eu vou te falar de uma outra oportunidade para 2025. Se você não quer ter trabalho na hora de declarar o seu imposto de renda dos seus investimentos, você só precisa do aplicativo Grana. Eles oferecem ali a possibilidade de você ter a declaração pré-preenchida para quem investe na Bolsa. Você só importa ali o arquivo gerado para o sistema da Receita e em poucos minutos os dados referentes aos seus investimentos em Bolsa são preenchidos automaticamente. É questão de 5 minutos ali, é tão prático que depois do Grana na sua vida, você nunca mais vai querer deixar para a última hora a declaração anual de imposto de renda dos investimentos. Mas mesmo se você opera opções, inclusive mercado a termo, mercado futuro, mini índice, aluguel de ações também, tudo isso ali você vai ter. Tem coisa aqui, essa nova ferramenta ali da Receita para o IR da Bolsa de Valores, o Revar, não fornece, não dá suporte, mas o Grana resolve rápido para você. Parceiro oficial da B3 e pode te ajudar até a consertar algum erro que você tenha cometido nas últimas declarações, se esqueceu ali. Eles calculam o retroativo desde 2020, incluindo juros, multa, para você regularizar se tiver alguma coisa errada. Estou deixando o link do Grana na descrição e um cupom ali, valor 90, para você ter desconto de R$90 no plano Mais Grana anual. O link é o primeiro da descrição, cupom valor 90. E a Eletrobras é a nossa primeira ação que a gente vai ver aqui, que é uma antiga estatal, mas antes, vou deixar o disclaimer aqui, isso aqui não é recomendação de investimentos, obviamente, mas vocês têm que ter em mente o seguinte, num momento como esse que está todo mundo correndo para renda fixa, você que quer ser um rico a mais no mundo, que eu tenho certeza que você vai ser um rico a mais no mundo, às vezes até já é, você tem que pensar o seguinte, quando a renda fixa está oferecendo um retorno muito interessante, isso fica muito claro para o investidor porque ele consegue visualizar na taxa. Então, o Tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 7,5%, quase 8%, com vencimento 2035, 2045. Então, a taxa é muito clara, pré-fixados pagando ali 15% ou mais. Então, isso fica muito claro para você. Em renda variável, não tem muito como você ter essa certeza de qual que vai ser o valor da ação lá na frente, qual que vai ser o seu retorno. Então, a forma do mercado conseguir exigir essa manutenção desse prêmio num momento como esse, em que o mercado ele exige mais retorno em qualquer classe de ativo, tanto em renda fixa quanto em renda variável, é justamente exigindo ali no preço. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente tem um cenário de alta na Selic, o preço das ações cai ou fica lateralizado ali por um tempo, mesmo que pagando dividendos. Então é muito mais fácil ser analisar dessa forma. Se você tivesse começado a investir em renda fixa, indexada à inflação, por exemplo, há 2 anos, no começo do ano passado, você ia ver que em renda fixa o preço dos ativos também cai, também oscila. Então muita gente, às vezes começa em renda variável ali com força, coloca quase 100% da carteira em renda variável e agora quer correr para renda fixa nesses momentos. Mas a renda fixa ela também tem seus riscos, o preço também varia dos ativos, principalmente se você tem ativos que sofrem ali a marcação a mercado, se você não tem liquidez, pior ainda. Então, dado esse disclaimer, vamos falar aqui de Eletrobras, que é uma antiga estatal, que deveria funcionar hoje no modelo de True Corporation, que é uma empresa que tem um controle difuso, um mecanismo que dificulta também você conseguir mudar isso daí. O limite de 10% no poder de voto para qualquer acionista, mesmo se tiver ali mais de 10% do capital social com direito a voto. Outra coisa também, quando você observa aqui na estrutura acionária, você percebe que para as ações ordinárias o governo ele tem mais de 46%. Outra coisa aqui no estatuto, o acionista passou ali de 50% das ações com direito a voto, ele tem 120 dias para realizar uma OPA, pagando um prêmio ali absurdo de 200% sobre a maior cotação dos últimos 504 pregões. E com relação a essa limitação dos 10% no poder de voto para os acionistas, ela foi estabelecida pela Lei de Privatização da Eletrobras, só que a Advocacia Geral da União
está alegando que essa regra é inconstitucional e contraditória, uma vez que o governo detém mais de 40% das ações ordinárias. E aí o risco das ações aumenta caso essa limitação ela seja considerada institucional mesmo. Então, na última segunda-feira, as ações da Eletrobras subiram cerca de 3%, depois que você teve matérias ali apontando que o governo federal e a empresa chegariam num acordo para encerrar esse litígio do teto de 10% dos votos. Na verdade, se você for pegar esse ano, as ações da Eletrobras já têm uma boa alta, já sobem aqui mais de 11,6% desde o início do ano. E depois que a Advocacia Geral da União passou a exigir isso daí, a Eletrobras e o governo começaram a discutir, no início de 2024, uma solução mais amigável para que o governo desista dessa ação no Supremo. É claro, tendo ali como compensação, moeda de troca nessa negociação, temas relacionados ao setor de energia nuclear, cadeiras no conselho da empresa. Então o governo ele teria feito uma proposta de acordo para a Eletrobras na noite de segunda-feira, de mais um assento ali, aumentando a sua representação de 2 para 3 conselheiros, um total ali de 10 que a empresa possui, e além disso teria mais um assento no Conselho Fiscal. E aí, em comunicado, no dia 18, vulgo ontem, o que a Eletrobras falou? Ela disse que as partes aqui não alcançaram um consenso, um acordo ainda. Então, não obstante ter havido evoluções em temas que estão sendo objeto da conciliação, as partes ainda não alcançaram um acordo sobre todos os itens tratados e seguem em negociação. A companhia manterá o mercado informado sobre esse assunto. Então, não rolou acordo ainda, estão na negociação ali e é isso que acontece. Mas sim, o governo e a Eletrobras estão trabalhando para finalizar esse acordo dentro de um prazo que foi estipulado pelo STF, que exige que eles apresentem um compromisso de resolução em 60 dias. Inclusive, esse prazo teoricamente se encerrou ontem, a gente não sabe se o recesso deles foi considerado ou não, mas se não, já era até para ter se encerrado. A Eletrobras convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de fevereiro, mas não mencionou que vai ser tratado nada disso. Na reunião do Conselho Nacional de Política Energética, também marcada para terça-feira, o governo vai decidir sobre a continuidade das obras da usina de Angra 3, que também está no meio desse acordo ali com a Eletrobras, exige que a empresa aporte recursos para a usina, caso o governo queira prosseguir com esse projeto. Então, se um acordo for fechado, isso seria uma boa notícia para os acionistas da Eletrobras, impactaria uma redução do risco da tese de investimento ali, porque a empresa poderia focar 100% ali na sua reestruturação, na redução de despesas operacionais, na gestão do seu balanço, dos seus passivos, e focar ali no core business da empresa, e até mesmo pagar mais dividendos. Isso traria ela de volta ali para o radar, inclusive de investidores estrangeiros, que continuam ali segurando freio de mão por conta do risco de governança que foi imposto por esse processo do governo com relação ao direito à volta ali ao limite de 10%. Então esse acordo estaria dentro dos parâmetros ali discutidos pela Eletrobras nesse comunicado no mercado em dezembro, e incluem, primeiramente, conceder ao governo mais assentos no conselho, se rolar um acordo. Segundo, a Eletrobras não ter mais nenhuma obrigação de continuar investindo na usina nuclear Angra 3, que exige investimentos ali de aproximadamente 23 bilhões de reais até 2031. E terceiro, a Eletrobras continua garantindo essa dívida passada assumida com Caixa e BNDES para a construção de Angra 3, mas não dívidas futuras, totalizando ali aproximadamente 7 bilhões de reais. Além disso, pagamento antecipado de uma parcela significativa do imposto setorial, o CDE, também não seria mais exigido. Então, sim, esses pontos podem destravar valor nas ações da Eletrobras. Se você ver aqui, a gente tem matéria também de hoje. Eletrobras no caminho para dividendos. BTG Pactual vê uma combinação geradora de valor no radar. E a gente tem no finalzinho aqui o seguinte, sempre que a Eletrobras atingir a fase de grande pagadora de dividendos, esperamos que ela seja negociada em linha com outras pagadoras de dividendos, o que representaria um potencial de valorização atraente. E aqui você tem o BTG, ele comenta aqui, pagadores de dividendos, o que a Eletrobras não pode ser considerada ainda, são nomes mais caros dentro tanto da cobertura do banco quanto da Bolsa de Valores em si, quando você tem ali empresas mais confiáveis, mais previsíveis, pagadoras de dividendos, com taxa interna de retorno média ali de 8 a 8,5%.
Então, quando a Eletrobras atingir essa fase, pode ser que ela destrave ali potencial tanto de maior pagamento de dividendos quanto de valorização. Na estimativa dos analistas, uma nova política de dividendos poderá ser anunciada juntamente com os resultados do quarto trimestre de 2024. A política em si não significará necessariamente que esses dividendos de curto prazo vão ser muito maiores, como eu falei, mas mostra que a empresa está nessa direção. Então, para dar um resumo aqui para vocês da Eletrobras, o que eu diria? Uma empresa que foi fundada no governo João Goulart, sofreu muito com intervenções do governo, não dá para dizer que não sofreu, está nesse turnaround aí, mas destruiu muito valor por muito tempo. Você pega aqui, de 2012 até 2015, o que a gente teve aqui foi um prejuízo na casa de 30 bilhões de reais na Eletrobras. Em 2015, ela chegou a ter um prejuízo aqui de praticamente 15 bilhões em um único ano. Então, agora o case é de reestruturação, turnaround de uma empresa, que uma reestruturação, uma recuperação que só é possível graças principalmente à privatização, dificilmente seria possível sem essa possibilidade, vem passando por esse período. É a maior empresa de geração do Brasil, quase 30% da capacidade instalada, é uma empresa gigantesca, tem cerca de 40% das linhas de transmissão também, é a maior transmissora da América Latina, privatizou distribuidoras ali em 2018 no Nordeste, vem passando por isso aí, essa reestruturação que visa o ganho de eficiência de 26 mil funcionários em 2016 para cerca de 12 mil funcionários hoje. A empresa hoje ela tem essas premissas aqui de foco na alocação de capital, eficiência, previsibilidade de fluxo de caixa, governança, escala sem precedentes, crescimento com geração de valor, que é muito importante. Foco também na transição energética. A gente precisa ver essa questão aqui da governança, porque se realmente isso aqui for confirmado, se o governo largar esse osso, aí sim a empresa pode destravar muito valor. Você tem também as políticas de remuneração dos principais executivos hoje na empresa está muito mais robusta e alinhada com os interesses de longo prazo dos acionistas, pagou dividendo em janeiro, estuda a possibilidade de pagar dividendos trimestralmente. Então você vê aqui, ó, a empresa pagou um dividendo legal aqui no dia 13 de janeiro, que foi anunciado em 19 de dezembro de 2024, mas o que deixa mais otimista aqui é justamente que ela iniciou um estudo de metodologia de alocação e estrutura de capital, em que um dos objetivos é avaliar o pagamento de proventos intercalares trimestrais. Então essa mudança aqui na política, isso aqui pode sim ser um bom sinal, é um bom sinal, na verdade, para as ações da Eletrobras. É um case, como eu falei, de desconto clássico. Você tem uma empresa que está aqui sendo negociada a 0,8 vezes VP, pagando dividendo de 8,6 nas preferenciais. Tem contratos ali de geração e transmissão com prazos ali médio de 23 anos, 17 anos, respectivamente. Então, contratos de longo prazo. Ela não precisa ser tão ativa nos leilões que estão muito concorridos hoje para gerar valor, para trazer retorno. Se você olhar aqui, pelo fato dela ter indicadores ainda que não estão tão redondos, você olha aqui o ROI da empresa, apesar de estar melhorando aqui nos últimos anos, ainda é um ROI baixo. Você tem um P sobre L de 9,6, você tem um retorno sobre patrimônio líquido de 8%, boas margens. Então são indicadores que ainda estão impactados por números que podem melhorar ao longo desse processo de reestruturação, sendo que a receita contratada para os próximos anos é boa. Então, quando você compara aqui com a Engie, por exemplo, você vê que a Engie ela tem mais capacidade de gerar valor, de gerar receita a partir do seu patrimônio líquido, de gerar lucro a partir do seu patrimônio líquido. Como é que você vê isso? O ROI da Engie é um absurdo, um dos maiores da Bolsa de Valores, acima de 38%. Isso aqui significa que a empresa consegue gerar mais lucro a partir do seu patrimônio líquido. O que financia ali os ativos da empresa é patrimônio líquido e capital de terceiros. Então é uma empresa muito mais redondinha, é uma empresa mais rentável, mas ela também é mais esticada. O PVP aqui bem maior, mais de 2 vezes maior que o da Eletrobras. Na verdade, mais de 3 vezes maior que o da Eletrobras aqui, o P sobre VP da Engie, pagando um bom dividendo também. E pode ser também um bom investimento. E é diferente, né? A Engie é uma empresa que o mercado costuma colocar um bônus pela segurança, governança, capacidade de alocação de capital que ela tem.
E na Eletrobras o mercado exige um prêmio maior nesse momento, por conta de todos esses indicadores aqui que a gente está vendo, crescimento de lucros, maior segurança. Então a Engie ela vem se aproximando, apesar disso, do final de um ciclo de investimentos. Você tem a entrada em operação de ativos esse ano, então durante esse ano você tem projetos que devem entrar em operação, ser concluídos. Então a capacidade de geração de receita vai sendo liberada ali conforme ela está finalizando, até atingir 100%, ela já vai começando a gerar essa receita. É o que o mercado chama ali de ramp-up, você já vai gerando um pouco de receita mesmo antes da finalização. E com os investimentos reduzidos, ela pode voltar para o payout ali de 2022, 2020. Então, quando você olha aqui os dividendos da Engie, o que você vê? Você vê que ela, empresa que vem crescendo esse lucro líquido, o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses é recorde aqui quando você faz a comparação, mas os dividendos não. O dividendo ele teve uma reduzida aqui em 2022, ainda foi o ano que ela pagou mais dividendos nesses últimos 5 anos aqui. Só que o payout lá em 2022, ele era na casa de 100% praticamente. 2020, 2021, 2022, um payout muito mais elevado. Então, em 2026, com essa finalização, ela pode voltar para esse payout nesse patamar aqui, acima da média, inclusive. E isso pode gerar um dividend yield de até 10% em 2026. E agora eu queria saber de você. Qual que é a empresa aí que está barata nesse momento, na sua opinião, que tem potencial? É claro, não foi uma recomendação isso daqui, o que você tem que fazer é ver o que faz sentido, quais empresas estão ali com os fundamentos alinhados com o teu perfil e com os teus objetivos nesse momento. Se você já precisa de dividendo agora, se você não precisa, ver o que faz mais sentido para você para montar um portfólio alinhado e adequado, um portfólio permanente que você possa ter uma estratégia a seguir com muito mais clareza. E se você quiser ajuda para isso, para montar a tua carteira, é só você clicar aqui no primeiro link nos comentários para você conhecer a Lumen Investimentos, a minha consultoria de investimentos. Preenche o formulário que alguém da equipe vai entrar em contato com você. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.